Na literatura, nas ondas do rádio, nas arenas, aqui no parlamento. Nosso convidado é um comunicador nato, que acredita que ninguém pode partir sem escrever pelo menos um livro. E ele fez sua parte, com obras publicadas, uma editora para incentivar outros autores, roteiros de radionovela e produção de programas de TV, além de muito mais no currículo. Temos o prazer de receber aqui no quadro Talentos Regionais o locutor, escritor, radialista, roteirista e muito mais, vereador Marcelo Mourão. Marcelo Mourão, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no quadro Talentos Regionais. Eu que agradeço, estou feliz. Marcelo, vamos começar aí do começo dessa sua trajetória, lá pelo primeiro livro, aos 21 anos de idade, muito jovem, muito cedo, já fez um livro que foi referência, né? Queria que você contasse a história desse livro pra gente. Eu sempre fui muito bom de criar textos, histórias, né? E vem lá do rádio, da época de radialista com as radionovelas. Mas eu tive muita dificuldade na escrita. A Aureliana, que acabou me ajudando, eu já adulto, a colocar as ideias no papel. E aí, com 21 anos de idade, eu tive a oportunidade de lançar um primeiro livro, que não só foi o primeiro livro da minha vida, publicado, editado, como foi o primeiro livro que tratou sobre a narração de rodeio no Brasil. O que um narrador faz, como é que você se prepara para ser um narrador. E aí eu compartilhei nesse livro algumas vivências e experiências do meu dia a dia enquanto narrador de rodeio que fui. E esse livro foi parar na TV Globo, lá nas mãos da Glória Pérez, que me telefonou. E aí foi muito legal, porque ela estava fazendo laboratório, trabalho de pesquisa para a novela que veio a acontecer no ano de 2003, se não me falha a memória, que foi a novela América. Então, a minha história, um pouco da minha vida, foi parar lá na construção da novela. E isso é fruto do primeiro livro, né? O poder do livro. Eu lembro que era esse livro aqui, ó, e eu entreguei para ela, falei, olha, esse livro, eu não vendi nenhum desse livro lá em Barretos. Eu levei uma mala cheia de livros, não vendi nenhum. As pessoas olhavam, queriam de graça, mas ninguém queria pagar R$10 nesse livro. E o único livro que eu tinha na bolsa, depois de já uns 7 dias lá, eu dei para ela. E aí, não foi, para ser exato, foi 2 dias depois ela me telefonou, ela já tinha lido. Então, o poder da literatura. E esse livro aqui também me rendeu a Academia Douradense de Letras, que aí com 23 anos, eu fui, naquela época, o mais jovem escritor a entrar na Academia Douradense de Letras. E tô lá até hoje, né? Então, é a força da escrita. E como foi essa sensação de estar no hall dos nossos principais escritores locais, assim, tão jovem? Isso foi um aprendizado? Foi contribuição também? Como foi essa sua relação? Olha, o Nicanor Coelho, que era um jornalista muito querido e falava o que pensava, né? Ele já nos deixou, e ele me procurou, porque ele falou o seguinte: Marcelo, eu sou da literatura, os livros passam por aqui, e ninguém falou com você, e você foi lá e fez o livro. Aí eu contei a minha história para ele, e ele disse para mim, olha, tem uma academia, participa. E a Iracema Tiburcio, que até então era minha professora, eu terminando o 3º ano, numa sala de aula dentro de uma empresa, para finalizar o 2º grau, ela falou, eu sou da academia, eu quero ser sua madrinha. E aí eu me candidatei a uma das vagas e ganhei. E aí foi assim que eu fui parar na academia. E de lá que eu pude entender as personalidades da escrita aqui, que existe um grupo de pessoas que fala sobre literatura, que conversa sobre literatura. E aí de lá para cá foi escrevendo. Você escreveu mais sobre esse universo do rodeio, sobre né? rodeio, sim. Eu escrevi esse aqui, que foi o primeiro. Depois eu escrevi o Montaria em Touros, o espetáculo que sacode o interior do Brasil. Hoje não mais, mas de 95 até o final da década de 90, ali 2010,
a gente tinha no Brasil mais de 1000 eventos da Festa do Peão de Boiadeiro, num país que tem aí 5.000 e tantos municípios. Então você, a cada dia, você tinha uma média de 3,8 ou 4 eventos acontecendo, movimentando um público de mais de 20 milhões de pessoas. E isso foi o meu sonho de infância. O meu sonho de infância foi ser um narrador de rodeio. Primeira vez que eu vi o Marco Brasil narrando, lá no Parque de Exposições, que eu vi o Asa Branca chegando de helicóptero, eu era criança. Eu falei para minha tia, é aquilo que eu quero ser, eu quero fazer o que aquele cara está fazendo. E aí foi o meu encantamento pela poesia, pela magia que tem o espetáculo de montaria. E quando eu construí uma escola de montaria lá no ano de 2002, eu falei, cara, eu preciso colocar no papel o que eu defendo, o cuidado com os animais, a abolição da espora. Então eu já defendia, eu escutava muito assim, você além desse tempo, menino, eles falavam para mim, né? Eu dizia, olha, a montaria de cavalo vai acabar. E fui muito julgado pelo meio por me posicionar com esse tipo de pensamento. E aí eu resolvi escrever. E o Montaria em Touro foi para falar da força da atividade, do poder que ela tem de transformar vidas de pessoas, da figura daquele atleta que até então era tido como um peão de boiadeiro com uma mochila nas costas, em busca da realização de um sonho, da riqueza, porque é muito dura essa realidade. A gente, quando olha, hoje você tem nos Estados Unidos os cowboys de Montaria em Touro, eles ganham muito dinheiro, recebem essa premiação em dólar, mas para você chegar lá tem uma caminhada. E por que eu decidi escrever? Para contar para as pessoas que na grande maioria das vezes é aquele jovem sonhador, idealista, que sai do interior do Brasil com uma mala cheia de esperança, sonhando ficar rico através da montaria. E de normatizar isso. E aí também falar sobre legislação, sobre a diferença entre uma atividade de rodeio e outra, porque havia e ainda há, hoje muito menos, uma banalização das atividades. Você tem várias práticas de rodeio, laço é uma prática, montaria em touro é uma prática, hipismo é considerado uma prática, cada uma na sua vertente, mas no final ela fala do mundo sertanejo, ela fala do cowboy, ela fala da montaria, de montar. E aí foi assim que eu fui fazer o meu primeiro livro, ainda falando sobre o assunto. E como foi essa ligação entre o narrador de rodeio e o radialista, né? Você tem radionovelas que trazem essa coisa da narrativa, da história, da poesia, e ao mesmo tempo essa questão do rádio também, esse uso da voz do instrumento, né? Fala pra gente sobre isso. Olha, essa sua pergunta ela é muito interessante para mim, porque ela me dá a oportunidade de dizer para você que está me assistindo, você que está nos acompanhando, eu sempre fui multifuncional. Então a comunicação, eu entendo que ela veio para mim lá na primeira infância, quando eu assisti os primeiros comícios. Tinha comício, tinha show e tinha um apresentador do comício. E o rádio, porque eu sempre escutava rádio. E quando você escuta, você imagina coisas. Primeiro nasceu o narrador, depois o radialista. E como eu sempre gostei muito de contar histórias, sempre tive uma mente muito criativa, eu fui parar num programa de rádio, que era do meu chefe na época, para escrever radionovelas. Eu fiz mais de 50 radionovelas. E as radionovelas foram um sucesso. Durante mais de ano, 2 anos. 2 anos foi o produto mais caro, vendido separadamente no único quadro. Então a gente tinha uma audiência muito forte. Então essa simbiose de escritor, de poeta, de narrador, de quem gosta de contar histórias, de quem gosta de vivenciar outras experiências, né? Ela sempre permeou a minha vida, né? Tem gente que me conhece político, mas não imagina que eu já narrei rodeio, né? Tem gente que me vê, minha filha, por exemplo, ela vai fazer 19 anos agora em janeiro, a Júlia. A Júlia foi na casa de uma amiga que cresceu junto com ela e a mãe dela tinha um DVD meu narrando rodeio, descendo de helicóptero, dançando. E ela não sabia disso, ela via as fotografias, mas a amiga, a Stephanie, falou, Júlia, olha o DVD do seu pai. E ela me telefona, pai, como assim? Você descendo de helicóptero, narrando? Falei, filha, você era de colo, você não tinha 1 ano de vida aí, você estava lá, mas você estava no colo da sua mãe.
Então, essa coisa desses Marcelos, quem conhece um não tem ideia, né? Mas eu sempre fui assim na escola. Eu fui estudar teatro graças a uma oficina pública da prefeitura e estudei teatro. E o teatro também me ajudou a se comunicar, a expressar o que eu penso. E uma coisa está ligada na outra, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma daquela coisa que você só tem que fazer isso. Eu penso, né? O indivíduo, o ser humano que só faz uma coisa hoje, ele está lascado. Porque você tem que ser multifuncional, né? Na empresa você tem que pensar, você tem que escrever, você tem que saber falar, comunicação. Serviço público, vamos trazer para cá. Eu entendo que 99% dos maus entendidos ou de tudo que acontece no serviço público é a falta de comunicação. As pessoas não falam, não conversam. Vou te dar um exemplo. Eu fui levar a minha filha, de novo, uma referência dela, há uma semana atrás, no UPA. Ela foi consultada. Quando nós entramos lá no UPA, eu não encontrei ninguém. E precisou uma pessoa que também estava a ser atendida dizer para mim, o senhor tem que colocar a ficha ali naquela porta. E eu disse, por que ali na porta? Não, todo mundo faz assim. Mas ninguém falou para mim que a ficha tinha que ficar na porta, que uma enfermeira viria pegar e depois ia dar continuidade. Comunicação. As pessoas precisam falar o que precisa ser falado. Dentro de casa, o pai não se comunica com o filho, aquela comunicação atravessada, aquele telefone sem fio. E tudo isso está dentro do radialista, do narrador de rodeio e do escritor. E também do vereador. E do vereador. A gente já viu muitas vezes os colegas te elogiarem no plenário, até brincarem, né? Vou me inscrever aqui antes do Marcelo, que depois que o Marcelo sobe, vem toda aquela oratória, todo o vozeirão ali para o plenário. Como você usa esse seu instrumento da voz e todo esse arcabouço que você tem de comunicação para a sua atividade de vereador? Isso também está presente nas suas obras? Aí já pegando esse gancho para falar das suas obras que estão ligadas a essa temática, né, essa sua vivência enquanto parlamentar? Olha, eu penso que, primeiro, todo mundo, da pessoa mais simples a mais comunicativa, precisa escrever. Todo mundo tem uma história. Você tem uma história. Todo mundo tem uma história. A gente precisa contar essa história. E aí eu falei, poxa vida, não tem um vereador no Brasil que escreveu um livro que falasse sobre as dores, alegrias, frustrações e emoções do serviço legislativo. E aí, com a minha vivência aqui de mais de 8 anos, eu compilei isso dentro de um livro, que é esse livro, A Jornada do Vereador, que eu lancei agora, esse ano, em 2024. É o primeiro livro escrito por um vereador brasileiro. E eu termino cada capítulo dividindo, compartilhando um sentimento de ensinamento que sirva de reflexão. E aí você me pergunta dessa comunicação. Para mim é muito fácil falar, né? Quem não me conhece, às vezes se fica comigo um tempo, fala assim, o Marcelo desligou, porque eu também tenho os meus momentos que eu comigo mesmo. Mas falar, comunicar comigo é muito fácil, né? Eu não sei, me dá um microfone e eu falo. Tudo que está no meu coração, que sobe para minha cabeça, salta da minha boca. E aí eu acabo falando, né? Às vezes sem filtro nenhum, a gente paga o preço também, né? Um amigo falou para mim uma vez o seguinte, que uma pessoa que fala bem, ele comparou com um jogador de futebol com um craque. Todo mundo elogia o cara, mas o dia que ele erra um pênalti, e no caso de quem fala bem, a hora que ele fala uma merda, ele já se lasca. Então você tem essa, né? Eu fui cantar um bingo essa semana numa igreja e o bingo é cansativo, demora, é 5 horas se você vai cantar um bingo. E eu interagindo, e eu conversando, e eu falando, e aí tinha uma pessoa toda hora me falando coisa no ouvido e eu quase falei um palavrão saiu na metade lá. O Roberto Carlos falou um palavrão outro dia no show dele, então, seres humanos que somos, né? E quem se comunica é assim, uma hora você fala tanta coisa boa, outra hora você vai dar um bicudo. Acontece. Precisa estar preparado, né? Tem que estar pronto. E você tem mais uma obra que trata sobre a sua vida como legislador, né? Conta pra gente como está essa elaboração. O Jornada do Vereador foi esse livro, né? Que está aqui. Depois tem esse outro livreto que era a ideia para ser um livreto de bolso. O GPS para político, ele é bem didático.
eu dou exemplos muito práticos, até da própria comunicação na atividade legislativa, mas eu estou trabalhando numa série que chama Governabilidade. Essa série, ela conta a história de um jovem governador de um estado chamado Campos do Meio, que ele está viúvo, com 40 anos, e ele se apaixona perdidamente pela deputada principal opositora dele na Assembleia Legislativa. Você acha que isso vai dar certo? Né? A mulher é oposição total ao governador, mas ele se encanta com ela, e aí desenrola a história. Eu falo sobre o nanismo nessa série, o vice-governador é um anão, digital influencer que caiu na política por acidente, não tem noção do que ele está vivendo. Então, na série Governabilidade, que é uma série de 12 episódios, eu quero que as pessoas vejam o que os bastidores nunca mostram. Eu quero que ele entenda e saiba o que os bastidores nunca mostram para ele, né? Nunca mostra. De quem vive, de quem viveu. E claro que aí você também constrói a história. Mas é uma série que certamente você vai assistir um dia. E você vai lembrar desse bate-papo aqui. Você vai falar, cara, foi aquele Marcelo Mourão que escreveu isso? Sim, foi o Marcelo Mourão que escreveu isso. É uma forma também de aproximar as pessoas da política e ver que ela é feita por pessoas, porque a gente vê hoje, infelizmente, um distanciamento, né? Nem todo mundo quer estar envolvido. Obras como essa, elas aproximam, elas fazem as pessoas entenderem que elas precisam, podem fazer parte. Nós todos, você como jornalista brilhante que é, Alino como cinegrafista, ou como editor de vídeo, ou diretor de televisão, todos nós que estamos na política, nós precisamos inspirar as pessoas. Primeiro, as crianças, porque eu decidi ser político não foi agora, adulto, foi quando eu era criança. Então, se a gente cria um ambiente, se ela entende que aquele político faz coisas boas, que aquela boa política existe, se no dia a dia você já faz isso e pode trazer essas crianças para cá, você imagina numa série de televisão, né, onde as pessoas vão desmistificar muita coisa. Nem sempre o político é o vilão da história e as pessoas não têm ideia. Quando você vota um projeto aqui, talvez o político é o último que sabe qual é o interesse de fato que está por trás daquele projeto. Então, quando a gente desmistifica isso, entre heróis e vilões, entre dores e amores, você coloca um sentimento, toda a apreciação do mundo. Então, sim, a literatura, os filmes, têm esse poder mágico de... E eu espero que traga essas pessoas para a política, porque se você perguntar para uma criança hoje o que ela quer ser qualquer coisa, menos político. E isso a gente precisa enfrentar. Tá certo, Marcelo. Você é um arcabouço de várias misturas, né? A gente podia ficar aqui falando bastante, então eu queria que você convidasse as pessoas para te conhecer um pouco mais através das suas obras, né? Onde as pessoas podem encontrar o que você está produzindo agora, para o futuro. Como faz para ter mais contato com esse seu lado? Eu tenho as minhas redes sociais, no Instagram Marcelo P. Mourão, tem o meu site marcelomourão.com.br, eu tenho uma editora chamada Mundeza, que é uma homenagem ao meu avô, que nunca conseguiu escrever nem o próprio nome, mas foi o cara que mais vendeu livros, saiu oferecendo livros para as pessoas quando eu lancei o livro. Então, a internet você me acha, e lá você vai poder, querendo, me conhecer um pouco mais, falar comigo e conversar sobre literatura, sobre filmes, sobre política, sobre parlamento, né, sobre a Câmara Municipal, enfim, sobre o trabalho como vereador. Mas eu gostei muito desse bate-papo, eu sinto falta aqui, viu? Às vezes eu fico vendo, a gente precisa ser provocado para falar, então é legal. Que bom, tô feliz, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Marcelo? E você, acesse o canal da TV Câmara de Dourados no YouTube para acompanhar mais das atividades de todos os parlamentares, né, do Marcelo, de todos os outros que estão por aqui. Também mais talentos regionais da nossa cidade, da cultura, da arte, da literatura, do esporte, que a Câmara Municipal tem esse espaço para conversar com pessoas que fazem a nossa cultura local. Também acompanhe a Casa de Leis pelo site e pelas redes sociais que aparecem para você aí na tela. Até mais!